Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre a goleada do Barcelona diante do Valência, a primeira partida com uma exibição convincente da equipa de Hans Flick, com os processos muito bem cumpridos, a velocidade, a intensidade, a entrega, a energia fabulosa, a partida do Barcelona. Quero, antes de começar a falar sobre este jogo, convidar-te a subscrever ao canal se você ainda não é inscrito do canal, a curtir este vídeo, a deixar o seu comentário aqui em baixo e também a ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com mais amigos seus para ajudarem aqui a crescer a nossa família. O Barcelona entrou em campo com o 11 modificado. Hans Flick fez algumas mexidas, umas por obrigação e força maiores e outras por opção e para mostrar o seu pulso muito firme como um bom alemão. O Barcelona foi a campo no Johan Cruyff na sua estreia na La Liga, jogar em casa, com Joan Garcia a baliza. Nas laterais, Condé e Gerard Martín. Baldé está lesionado. E no eixo central, Pau Cubarsí e Eric Garcia, em detrimento de Christensen, que jogou diante do Rayo Vallecano. No meio-campo, Marc Caçador. De Jong sentiu uma dor, um incômodo na data FIFA, não esteve em campo, então esteve o espanhol, Marc Caçador. Depois, Pedri ao lado de Caçador e Fermín López à frente destes dois. E no ataque, Rashford de um lado, porque Lamine foi poupado, veio lesionado da seleção espanhola. Uma polémica por causa da utilização em excesso de Lamine, mesmo o jogador estando tocado, segundo Hans Flick. E do outro lado, Rony, porque Rafinha chegou atrasado ao treino e Hans Flick puniu o brasileiro colocando-o no banco. A punição a Rafinha não é a primeira que acontece no plantel do Barcelona. Já tinha acontecido na temporada passada com Condé e também com Iñaki Peña. Agora foi com o brasileiro. Hans Flick mantendo aqui a comunicação e a liderança no seio dos blaugranas, para demonstrar quem realmente manda. Ele não vai ao bolso dos jogadores, ele vai ao que eles mais gostam de fazer, que é estar em campo para exibir as suas qualidades e ajudar o Barcelona a ganhar partidas. Então Rafinha ficou no banco. Outro destaque para a titularidade novamente de Ferran Torres e o banco, a suplência para Lewandowski, que não está mais lesionado porque jogou com a sua seleção, a Polónia, mas não pode começar de início com o Barcelona. O Barcelona muito intenso, muito envolvente, com o Valência, não permitindo a equipa valenciana ter nenhuma veleidade no jogo. Um jogo muito jogado no corredor central, no meio campo, com Caçador, Fermín, muito ativo no jogo. Marcos Rashford faz uma partida boa, razoável, como um suplente, mas não deixa indicativos de que pode ser um jogador titular. Eu acho que ele vai continuar a ser suplente, mas foi das melhores partidas do Rashford que eu já vi, muito interventivo, fazendo parte do jogo, com muitas ações, muita vontade e ânsia de fazer golos, não com muita qualidade nas finalizações, tanto é que vemos que quando fazem as substituições o Barcelona logo desata e faz vários golos. O Rony também teve uma exibição bem regular, ok. Faltou-lhe aquele atrevimento, aquela qualidade diferenciada para deixar Hans Flick assim, eu acho que é um bom jogador para quando eu quiser descansar o Rafinha, ele vai me trazer coisas diferentes. Foi só uma estreia, foi o primeiro jogo dele, 45 minutos, mas não se viu muita coisa. Foi um jogo ok, de Pedri também, mas foi um muito bom jogo de Marc Caçador, apesar de ter perdido golos fáceis e feitos. Eu achei que foi também um bom jogo de
Ferran Torres na movimentação, nas combinações, na infiltração na entrelinha do adversário, e o Barcelona jogando ao seu nível. É uma equipa imparável, com as trocas e os passes muito rápidos, as movimentações dos jogadores na ocupação de espaço para fazer com que o adversário se desmobilize. É fantástica a equipa de Hans Flick. O Valência começou por se defender muito bem, com 5 defesas, bloco baixo, e o Barcelona tinha muitas dificuldades para entrar no bloco baixo do Valência. Quando o Valência achou que poderia procurar algo mais, acho que ela descortina todas as suas fragilidades, e o primeiro golo do Barcelona nasce então numa saída de bola com Pau Cubarsí, que é entrega para Ferran Torres, e este de primeira enxerga a desmarcação de Fermín López e coloca uma bola redondinha para o jogador espanhol, que faz 1-0 para o Barcelona. Belíssimo golo. Eu particularmente gosto de Fermín López. Ele é um jogador irregular. Na temporada passada ele se apequenou e não teve muitas oportunidades, mas a temporada que antecedeu Hans Flick, a última de Xavi Hernández, ele já tinha sido um jogador muito importante para o Barcelona. As equipas foram então para o intervalo, com o Barcelona a ser muito dominador, a pegar todas as ações do jogo, quer mais e mais e mais aquele rolo que só desenrola, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo do Barcelona. As equipas foram para o intervalo, com o Barcelona a vencer por 1-0. Depois, na segunda metade, a primeira mexida de Hans Flick, a entrada de Rafinha para a saída de Rony, e é quando o brasileiro, que é castigado por ter se atrasado no treino, entra, é que o Barcelona chega ao seu nível de intensidade máxima. Rafinha não demora nada, faz o 2-0 numa assistência de Marcus Rashford. Depois o Fermín López faz o 3-0 num remate de fora da área. É outra valia que ele tem, ele faz bons remates a longa distância. No verão falou-se muito da ida dele para o Chelsea, e ele se mostrou perante os adeptos do Barcelona, e dizendo que ele estava ali e ele queria estar naquele grupo e naquele meio, e aproveitou muito bem a oportunidade. O Fermín, que entrou no lugar de Dani Olmo, que fez um jogo péssimo diante do Rayo Vallecano, em que o Barcelona empatou a 1 golo. Foi um jogo muito aquém de Dani Olmo, e que também não conseguiu ser o mesmo jogador diante da partida contra o Rayo Vallecano na seleção espanhola, que também esteve no banco. Depois o Hans Flick fez mais algumas mexidas, entrou o Dani Olmo, entrou também o Lewandowski, entrou ainda um jovem para o lugar de Gerard Martín, que eu agora não vou me lembrar do nome dele. É um jogador jovem de Barcelona, esqueci-me completamente. Se eu me lembrar, eu depois escrevo aqui em baixo o nome dele, para o lugar de Gerard Martín, que foi, na minha opinião, a unidade menos do Barcelona, porque é muito contido, não tem grande projeção ofensiva, não tem grande estrutura defensiva, também não foi testado defensivamente, mas ofensivamente ele poderia subir mais para apoiar mais o Rashford, para criar mais desequilíbrio naquele corredor, mas o Gerard Martín foi muito conservador, muito no seu lugar, fazer aqui o correto para não errar, não arriscar absolutamente nada, e o Barcelona perde muito com a ausência de Baldé, que também não deve jogar contra o Newcastle para a primeira jornada da Liga dos Campeões. Vem aí a Champions League, com as mexidas, mais um golo, já estava 3-0, o Rafinha ainda foi a tempo de fazer o 4-0, depois entrou o Lewandowski, que fez então o 5º e o 6º golo. Aqui os 4 golos saídos do banco dão um peso enorme para estes jogadores, e aí vem então a grande questão: vale a pena continuar com Ferran como titular por causa de tudo o que ele oferece em termos de mobilidade, de movimentação no ataque do Barcelona, a fluidez que ele permite que o Barcelona tenha no seu ataque, que os médios cheguem mais ao último terço como o Fermín para fazer golos, ou vale a pena ter um goleador como o Lewandowski, que não desperdiça as oportunidades que Ferran desperdiçou? Lewandowski jamais as desperdiçaria, que é um letal e que sai do banco e faz 2 golos. São 6 golos marcados por 3 jogadores diferentes, cada um deles faz um bis na partida.
Fermin, Rafinha e Lewandowski. É uma vitória de 6-0 para um adversário que virou freguês. Na última temporada foi 7-1, depois foi 5-0 e agora 6-0. São 18 golos marcados pelo Barcelona ao Valência em menos de um ano. São muitos golos da equipa de Hans Flick. Valeu a chamada de atenção de Hans Flick e no final da partida ele diz que jogaram como equipa e é isso que ele quer da equipa do Barcelona, que joguem como equipa. Lembrem-se que depois do jogo contra o Rayo Vallecano, Hans Flick tinha dito que os seus jogadores não tinham jogado como uma equipa e que na temporada passada só ganharam tudo o que haviam ganho porque jogavam como equipa, que ele não queria egos no balneário, que os egos estragam o ritmo, o nível da equipa e ele não queria absolutamente nada disso. Aí vem a resposta dos jogadores. Rafinha fica no banco, castigado, e depois entra e dá uma resposta positiva ao treinador e o Barcelona chega aos 10 pontos na tabela classificativa da La Liga, atrás do Real Madrid, que é líder com 12 pontos. O Barça tem 3 vitórias e um empate. Foi o melhor jogo do Barcelona. O Barcelona não tinha jogado bem contra o Mallorca na estreia, também não tinha jogado bem contra o Levante e não tinha jogado bem contra o Rayo Vallecano, que tinha sido o pior jogo, que fez com que Hans Flick viesse então a público dizer que não queria egos no seu balneário. E agora parece que os egos foram voltados para os seus devidos lugares e a equipa jogou como equipa e conseguiu vencer de forma folgada diante do seu público o Valência por 6-0. É um bom jogo de Eric Garcia, que é cada vez mais um titular. Ronald Araújo é cada vez mais banco. O Barcelona joga agora na quinta-feira diante do Newcastle. Agora que já ia me fugindo tudo. Do Newcastle no St. James Park, a primeira partida da Liga dos Campeões. E eu quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários, se vocês gostaram mais deste Barcelona, que se apresentou no Johan Cruyff, é mais a imagem da equipa da temporada passada, ou ainda existem pormenores a acertar. Olha como estão a fugir as palavras! A acertar. E também quero que vocês me digam quem foi o melhor jogador nesta partida. Para mim é disparadamente Fermin López. Eu já ia me esquecendo que também teve um momento simbólico e muito importante, o regresso de Marc Bernal, que se lesionou, ficou mais de um ano, teve uma ruptura de ligamento, ficou mais de um ano afastado dos relevados e voltou aos relevados e com uma assistência para o 6º golo de Robert Lewandowski. Então é sobre isso que eu queria falar convosco, de Barcelona, de Hans Flick, que voltou a ser goleador, 13 golos na La Liga, é o melhor ataque já da competição. E vamos ver o que acontece até o final de 2025 e depois, no final da temporada, o que vai acontecer. Mas valeu o puxão de orelhas de Hans Flick. Até uma próxima. Muitos beijinhos. Não se esqueça, se não é inscrito, subscreva o canal, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, ativa o sininho das notificações e compartilha este vídeo com mais amigos seus e até uma próxima. Agora sim, beijinhos!